pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Agora, com essa videoaula, nós vamos iniciar um conjunto de videoaulas sobre biologia molecular. Vai servir tanto para a disciplina biologia celular e molecular, assim como uma revisãozinha para a disciplina de genética e evolução. Vamos lá? Agora, minha gente, antes de tudo, por favor, vai lá, minha gente, vai lá no meu canal. Quem estiver assistindo pelo portal, vai lá, dá um like nessa videoaula e se inscreve no meu canal. Se você não for meu aluno, se inscreve aí e dá o like na aula, tá bom? Vamos iniciar. Os ácidos nucleicos, como o próprio nome já diz, nucleicos significa que eles foram descobertos no núcleo das células. Agora, minha gente, toma cuidado. A gente sabe que nem todas as células possuem núcleo, tá? Então, assim, eles são chamados de nucleico, não é porque eles acontecem apenas nas células que possuem núcleo. É porque quando eles foram descobertos no núcleo. Então, nucleico por causa disso, porque foram descobertos no núcleo, e ácidos porque eles têm uma característica ácida, ou seja, vai estar aí perdendo hidrogênios quando dissolvidos em água. São dois tipos. O ácido desoxirribonucleico, em português ADN, que é popularmente conhecido mais pela sigla do seu nome em inglês, tá? A gente conhece mais como DNA, embora o certo seria pronunciar DNA, né? Mas aportuguesamos em DNA, tá? Então, muito difícil vocês vão encontrar aí falando ADN, mesmo no contexto da nossa língua portuguesa, tá? Tem como função guardar e transmitir a informação genética, né? Por isso que ele é tão importante aqui, inclusive no contexto da disciplina genética e evolução, que a gente vai estar estudando aí a transmissão, né, da informação genética ao longo das gerações. O ácido ribonucleico, ARN, em português, em inglês, é o nome que a gente mais conhece, popularizou como RNA. Tem como função que é síntese de proteínas. Principal função, é a única função, já que não. A gente tem ácidos ribonucleicos que tem várias funções, inclusive funções metabólicas, funções de regulação da expressão gênica. Já foram descobertos vários RNAs com função diversa da função de síntese de proteína. Mas a principal, a mais conhecida, é a função de síntese de proteína. São moléculas orgânicas, é óbvio, né? Formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Tá? Ele vai ter aí o chon famoso, né? E também fósforo. E são macromoléculas. Macro significa o quê? Grande. E molécula significa o quê? Já que molécula. São moléculas grandes, que são formados pela união de moléculas menores. Nesse caso, são os nucleotídeos. Então, eles são polímeros, né? São polímeros porque são moléculas grandes formadas pela união de moléculas menores e repetitivas. E a unidade monomérica, ou seja, o monômero, é o nucleotídeo. E o nucleotídeo, por sua vez, ele é formado de três coisas. Olha aí no esquema. Tá? Ele é formado de um fosfato, um açúcar, que é sempre uma pentose. Vamos ver agora, daqui a pouco com detalhes isso. E uma base nitrogenária. Então, nesse esquema aí, tá para representar isso, né? A gente vai ter sempre no nucleotídeo, sempre um açúcar, uma base nitrogenada e um fosfato. O fosfato é o que, gente? É o ácido fosfórico ionizado, H3PO4. Como os seres vivos são formados principalmente de água, as coisas estão dissolvidas. Esse ácido fosfórico, ele vai estar ionizado, ele perde os seus aqui, hidrogênios, e vira esse composto aqui, tá? Então, H3PO4 vai virar PO4 menos
3. Tá? Então, nas células a gente encontra dessa forma aqui, por isso que a gente fala fosfato. O açúcar é sempre uma pentose. O que é que significa isso? Pentose, 5. Esse prefixo aqui significa o quê? 5, ose de açúcar. Então, vai possuir 5 carbonos. Então, o açúcar dos ácidos graxos é composto por 5 carbonos. E, em geral, estão na organização circular. Tá? Eles estão fechados, formam uma cadeia fechada, como está mostrando aqui no esquema, onde dentro do anel a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos, e fora do anel a gente tem o 5º carbono. E aí a gente vai contar esses carbonos como o carbono que está do lado de fora é o 5º, a gente chama de 5 linha. E aí a gente vem aqui, ligado com ele é 4, aí vem decrescente 3, 2, 1. Tá? Aí a gente vai chamando esses carbonos aí 5 linhas, 4 linhas, 3 linhas. Os carbonos que a gente vai falar muito a partir de agora são esses. Ops, ainda ficou a borrachinha aqui, peraí. São esses aqui, o 5 linha e o 3 linha. Tá? E aí a gente tem o quê? Observe, desoxirribose no DNA, esse D aqui, é de desoxirribose. E vai ser sempre uma ribose no RNA. Qual é a diferença entre os dois? A diferença entre os dois é apenas esse hidrogêniozinho. Aqui tem na ribose uma hidroxila e na desoxirribose tem apenas um hidrogênio. Observe, desoxirribose. Está faltando o que aqui, já que em relação à ribose está faltando o que? O átomo oxigênio. Então, a desoxirribose é o que? Uma ribose faltando 100 um que? Oxigênio. Pronto. Então, aí não tem como errar. A ribose e a desoxirribose têm uma estrutura muito parecida. A diferença é que no carbono, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, né, na desoxirribose, não tem o oxigênio. Tá? Vamos dar prosseguimento aqui, embora. Base nitrogenada são 5 tipos. Tá? A adenina, representada pela letra A, vai estar presente tanto no DNA como no RNA. Olha ela aqui, Tá? A guanina, representada pela letra GG, né? G no Nordeste. Tá tanto no RNA como no DNA. Olha ela aqui, a guanina. A citosina, representada pela letra C, também está nos dois. A timina só vai ser encontrada, olha ela aqui, no DNA. E a uracila só vai ser, olha ela aqui, representada pela letra U, só ser encontrada na RNA. Então aí, a gente vai representar estas bases nitrogenadas pela primeira letra do seu nome. Então, adenina A, guanina G, citosina C, timina T, uracila U. Lembrando, adenina, guanina, citosina, vocês vão encontrar tanto no RNA como no DNA, enquanto a timina a gente só encontra no DNA e a uracila a gente só vai encontrar no RNA. Essas duas primeiras são chamadas de bases purinas e, como vocês podem ver aqui, elas têm o quê? Uma estrutura, o quê? 2 anéis, tá vendo? 2 anéis. São as bases purinas. E as pirimidinas, é a citosina, timina, uracila, vocês só vão encontrar um anel nelas duas. Tá bom? Aí, mais uma representação aqui, né, esquemática. A diferença, né, entre elas é muito pouca. Então, a gente tem aqui, base purina, 2 anéis, a adenina e a guanina, representando a diferença. Olha aqui, aqui a gente tem o NH
2 aqui, e aqui a gente vai ter na guanina em outro lugar. E aqui a gente tem a timina, citosina e uracila, que são bases pirimidinas, tá? Com poucas diferenças entre elas. Quiser explorar essas diferenças, dá um pause no vídeo e dá uma olhada, e porque a gente vai dar prosseguimento aqui, tá? Os nucleotídeos de ADN, né, que é o DNA, tá? São desoxirribonucleotídeos. Então, significa o quê? Dizer que a gente vai ter aí uma desoxirribose, um fosfato e uma base. Tá? Aí a gente tem aqui, ó, tá vendo aqui de azul, desoxirribose, aí fosfato, a gente vai ter 4 tipos, a depender da base. A gente pode ter desoxirribonucleotídeo de guanina, desoxirribonucleotídeo de timina, desoxirribonucleotídeo de citosina e desoxirribonucleotídeo de adenina. São os nucleotídeos de DNA. E uracila, já lembra, gente, uracila não tem no DNA. Então, a gente não vai ter desoxirribonucleotídeo aqui de uracila, tá? A gente vai ter de timina. No DNA tem timina. E no RNA, no lugar da timina, a gente tem uracila. Aqui, ó, aí, os nucleotídeos de RNA, ribonucleotídeos. A gente vai ter ribonucleotídeo de guanina, de uracila, tá? Uracil, se você preferir, o uracilo também, se você preferir, de citosina e de adenina. Lembrando que nós não vamos ter timina, tá? No RNA. Não vamos ter ribonucleotídeos de timina, mas vamos ter de uracila. Tá? Os nucleotídeos, eles vão se ligar através de ligações fosfodiéster. Tá? Ou seja, eles vão se ligar através do fosfato. Tá? O fosfato une o carbono 3 da pentose de um nucleotídeo com o carbono 5 de outro nucleotídeo. Tá? Então, a gente lembra aí que no... Tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas vou mostrar aqui logo, né? Relembrar aqui, né? Que o fosfato, ele tá ligado a quem, minha gente? Aqui, ó. Ele vai estar ligado aqui já dá pra ver. Ele vai estar ligado no carbono 5, tá? Então, a gente tem aqui, ó, ligado no carbono, ó, no carbono 5, tá? Então, vamos lá. Como é que isso acontece? Olha aqui, eu tenho um nucleotídeo aqui nesse esquema e outro nucleotídeo aqui, ó. O fosfato que está lá no carbono 5 de um nucleotídeo que se liga ao carbono 3 aqui, ó, de outro nucleotídeo. Como é que isso acontece, gente? Já que por uma reação de síntese por desidratação. Então, vocês vão ter aqui, ó, que do fosfato sai o OH e do carbono 3 sai o H. 2 hidrogênios e um oxigênio formam o quê? Água. E aí, o oxigênio aqui do carbono, desse carbono 3 aqui, tá? Pode se ligar aqui ao fosfato preso aqui no carbono 5 do outro nucleotídeo. Tá? E a gente tem aí uma ligação fosfodiéster. Aqui está simplificado, tá, minha gente? Porque depois vocês vão ver lá que não é a partir de nucleotídeos de monofosfato que isso acontece, tá? A célula, quando ela está fazendo RNA e DNA, ela usa os nucleotídeos trifosfatados, tá? Mas aqui só para representar, eu trouxe aí para vocês, né? Então, a gente tem aqui uma ligação fosfodiéster. No caso do DNA, a gente vai ter 2 cadeias polinucleotídicas espiraladas e antiparalelas. O que significa dizer? A gente tem aqui, ó, os fosfatos, os nucleotídeos, me desculpa, ligados aqui, ó, por meio de ligações fosfodiéster, né? Eu tenho aqui uma cadeia. Ai, ficou muito avançado isso, mas vocês entendem. E eu tenho aqui, olha que coisa maravilhosa, outra cadeia. Tá? Então, nós temos aí 2 cadeias de nucleotídeos ligados entre si, tá? Pelas ligações lá
de éster, e essas cadeias vão se manter unidas por, olha só, que maravilha, olha só, oi, pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, pronto, entre as bases. Aí nessa figura aqui do lado tá representando isso, ó, pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio entre adenina e timina e ligações de hidrogênio entre guanina e citosina, tá vendo? Isso aqui tá representando as ligações de hidrogênio. Agora veja um detalhe importante aqui, ó, minha gente. No DNA, a adenina só vai se ligar com a timina. A timina só vai fazer ponte de hidrogênio com a adenina. Só. A adenina só faz com timina e guanina só faz com citosina. E vice-versa. Timina só faz com adenina e citosina só faz com guanina. Então aqui, ó, olha só isso aqui. Olha só que maravilha. A adenina se liga com a timina por meio de duas pontes de hidrogênio. A guanina se liga com a citosina por meio de 3 pontes de hidrogênio. Aqui são 2, vocês estão vendo aqui na figurinha, são 2, tá? E aqui, ó, aqui são 2 e aqui são 3, sempre assim. Isso significa dizer o quê? Que se eu tiver uma guanina em uma cadeia, do outro lado, na outra cadeia, eu vou ter que ter uma citosina. Tá? Se eu tiver citosina, do outro lado eu vou ter que ter guanina. Se eu tiver timina em um lado da cadeia, do outro lado eu vou ter que ter adenina. E se eu tiver adenina, do outro lado eu vou ter que ter timina. E aí, minha gente, preste atenção no que eu vou falar agora. Se vocês sabem a sequência de bases de uma cadeia, automaticamente vocês vão saber a sequência de bases de outra, da outra cadeia do DNA. Tá? Porque a adenina só se liga com timina, timina só se liga com adenina. E guanina só se liga com citosina, e citosina só faz ponte de hidrogênio. Estou falando aqui a ligação entre as bases para fazer pontes de hidrogênio entre as cadeias. Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, citosina, se eu tenho citosina como primeiro nucleotídeo, na outra cadeia o primeiro nucleotídeo vai ser guanina. Tem outro jeito. Se eu tenho uma adenina como segundo nucleotídeo, o segundo nucleotídeo da outra cadeia tem que ser timina. Então, se eu chegar para vocês assim, se eu chegar para vocês e dizer assim, uma cadeia de DNA tem a seguinte sequência de bases nitrogenadas, tá? A, T, C, G, C, T, A. Qual é a outra cadeia? Não tem como errar. Se o primeiro nucleotídeo é de uma cadeia aqui é A, da outra cadeia tem que ser T, porque A só se liga com T. Se o segundo nucleotídeo aqui é T, numa cadeia, na outra cadeia, o segundo nucleotídeo vai ter que ser A, porque T só se liga com A. E por aí vai, ó. Terceiro é C, na outra cadeia o terceiro tem que ser G. Quarto é G, na outra cadeia o quarto tem que ser C, e por aí vai, ó. Se eu lhe dou a sequência de bases de uma cadeia do DNA, automaticamente você sabe a sequência da outra cadeia. Tá? Aí eu trouxe aqui, peraí, vamos apagar isso aqui. Olha aqui, ó. Tá? Uma outra coisa, antes de eu vir aqui para explicar essa figura aqui, é o seguinte. As duas cadeias. Tá? Observe, o DNA é formado por duas cadeias polinucleotídicas. Poli é o quê? Muitos
nucleotídica vem de nucleotídeo. Então, são duas cadeias de muitos nucleotídeos ligados entre si. Já mostrei para vocês aqui, ó. Uma cadeia, duas cadeias. Uma outra coisa importante é que elas são espiraladas. O que é que significa, já que o DNA ele se enrola em torno de um eixo imaginário, formando a espiral. É o que está mostrando aqui. Ai, meu Deus, isso aqui seta é essa, gente? Está mostrando aqui nessa figura, tá vendo? Ele se enrola em torno do seu próprio eixo, formando a espiral. E são também antiparalelas. O que significa antiparalelas? Observe. Temos aí duas cadeias. Se uma cadeia... Qual é o carbono livre aqui nessa cadeia? 5 linhas. Qual é o carbono livre nessa aqui? É o 3 linhas. Então, a direção dessa cadeia aqui é 5 linhas, 3 linhas. Se uma cadeia é nessa direção, a outra cadeia tem que ser ao contrário. O carbono livre, nessa ponta aqui, vai ter que ser o 3 linhas. E nessa ponta aqui, 5 linhas. Então, observe, por isso que é antiparalela. Né? Então, o carbono que está livre numa ponta de uma cadeia não é o mesmo que está livre da outra. Elas são ao contrário. Tá? Então, essa aqui é 5 linhas, 3 para 3 linhas. Essa é 3 linhas para 5 linhas. Tá? Então, o DNA é formado por duas cadeias polinucleotídeas espiraladas, ou seja, formam uma espiral, tá? E são antiparalelas. Como, né, formado por duas cadeias e forma uma espiral parecendo uma hélice, a gente chama também que o DNA é de dupla hélice. A estrutura do DNA é uma estrutura de dupla hélice, porque nós temos duas cadeias e elas formam uma hélice, formam uma espiral em torno de um eixo. E aí eu trouxe essa figura aqui para mostrar isso também para vocês. Quando ela se enrola aí, ó, em torno delas, formando esse eixo, vão ter aí duas fendas, né? Uma fenda menor, que está mostrando nessa figura aqui, e uma fenda maior, tá vendo? Ó, fenda menor aqui, fenda maior, e aqui fenda menor. Né? Aqui tá mostrando, nessa figura tá mostrando aqui, ó, o tamanho, tá, da fenda maior. Né? Eu não vou pular essa figura aí pra gente adiantar ela, não ficar muito louca, tá? Então aqui, já o RNA é apenas uma única cadeia, tá? O DNA são duas cadeias unidas pelas bases nitrogenadas, adenina, cileia com timina e citosina com guanina. Já o RNA é apenas uma cadeia. Pronto. Ele é mais simples, ele é formado por uma única. A gente diz que o RNA é fita simples. Com algumas exceções, em alguns vírus a gente vai encontrar. Mas aí é outra história, tá? As suas bases, observe, lembra que a adenina tende a se unir com timina no DNA, como não tem timina no RNA, a adenina tende a se ligar com uracila. Citosina tende a se ligar com guanina e vice-versa. Tá? Então, o que acontece aqui? Como a RNA é uma cadeia, uma única cadeia, uma fita simples, mas é polinucleotídeo, tem vários nucleotídeos, as bases complementares podem realizar pontes de hidrogênio entre si, e aí o RNA pode assumir várias conformações tridimensionais. É o que está mostrando nessa figura aqui. De modo que as principais ligações, ok? A adenina vai aqui, ó, tá fazendo duas pontes de hidrogênio com uracila, e guanina vai estar fazendo aqui 3 pontes de hidrogênio com citosina. Essas são as principais ligações. Pode acontecer já que de uma adenina se ligar com uma... Pode, tá? Pode acontecer no RNA, isso pode. No RNA, isso pode acontecer quando ele se entorta e ele se embola para, né, essas bases estarem interagindo. É o que está mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos uma sequência aqui, ó. Guanina interagindo com citosina, tá? Guanina com citosina, aqui, ó, adenina com uracila, tá vendo? E aí, ó, vou até botar o apontador aqui para ficar mais fácil. Olha aqui, ó, guanina com citosina, adenina com uracila, tá, minha gente? Então aqui, vamos dar um zoom aqui, ó, dá para dar um zoom, Deixa eu tirar a canetinha, deixa eu tirar aqui. Então a gente pode
Ó, vou dar um zoom aqui para vocês observarem. Olha aqui, ó, citosina com guanina com citosina, tá? Mas pode acontecer aqui, pode acontecer guanina com uracila no DNA, no RNA, esse tipo de ligação aqui ele pode acontecer, tá? Mas em geral é adenina com uracila e citosina com guanina. Tá? Vamos tirar o zoom. Vamos dar continuidade aqui na aula. Essa figura aqui também tá querendo representar aqui, tá mostrando a mesma coisa para vocês, né? Então, as diferentes conformações, nesse caso aqui, de um RNA transportador. Então, aqui, diferentes conformações que o RNA pode assumir. Aqui temos uma, aqui temos outra. A depender, aí como é que vai ficar já? Depende da função. Vai depender da função do RNA. Tá? E aí eu vou trazer para vocês os 3 principais tipos de RNA. Só tem esse, já falei que não. Não tem só esses. Por quê? Esses 3 principais aqui que eu trouxe para vocês, eles estão envolvidos, aqui ó, os 3 envolvidos na síntese de proteína, tá? Proteína, esses 3 aqui. Mas tem outros RNAs que vocês vão ver aí ao longo do curso também e ao longo da vida de vocês, né, da vida profissional de vocês. Então a gente tem esses 3 aí que a gente diz que são os principais porque eles estão envolvidos na síntese de proteína, que é a principal função dos RNAs. E aí a gente tem o RNA mensageiro, o RNA ribossômico. E aí o RNA mensageiro a gente usa a sigla RNA ou ARN, eu coloquei aqui em português, tá vendo? Mas a gente pode falar RNA. RNA-M, o M é de mensageiro. O que ele faz? Ele carrega uma mensagem. Que mensagem é essa? A sequência de aminoácidos de uma proteína. O RNA ribossômico, RNA-R, o ARN-R, vai fazer parte dos ribossomos. 50% dos ribossomos é RNA e 50% é proteína. E aproximadamente, tá? Aproximadamente. E temos também o RNA de transferência, o transportador, que a sigla é ARNT, ou, se preferir em inglês, RNAT, tá? E aí eu trouxe aqui RNA-M, RNA ribossômico, que vai fazer parte da estrutura de quem? Do ribossomo. Temos vários tipos de RNA ribossômico. Vários tipos, tá? E aí o ribossomo a gente sabe aí que tem 2 subunidades, subunidade menor, subunidade maior, tá? Mais tarde, quando a gente vê síntese proteica, a gente vai ver melhor isso aqui. Temos também o RNA aqui transportador, eu já dei lá como exemplo, né, da estrutura, né, tridimensional, que eles vão se fazendo, as bases vão fazendo pontes de hidrogênio, né, e ele se enrola, e aí a gente tem aqui um RNA transportador. Mais tarde, quando a gente falar de síntese de proteína, a gente vai ver aí melhor essas estruturas com mais detalhes, tá bom? E aí a aula de ácidos nucleicos termina por aqui, e eu convido vocês a assistir a próxima aula, que vai ser sobre núcleo, onde a gente vai ver a organização dos cromossomos, especialmente de células eucarióticas, tá? Que são as células que possuem núcleo. Até mais e vamos lá!